Olá! CPI da violência contra jovens negros pode vir para Campinas. Vereador homenageia trabalhadores. Projeto permite que vans trafeguem em corredores exclusivos na cidade. Essas informações você confere agora no Jornal Câmara Notícia. A convite do vereador Gustavo Peta, a CPI formada na Câmara Federal para investigar mortes de jovens negros pode vir para Campinas. Veja. O vereador Gustavo Peta, do PCdoB, esteve em São Paulo na última segunda-feira. Ele acompanhou uma diligência formada por membros da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados, que investiga a violência contra jovens negros. A região visitada foi a do Jardim São Luís, onde, em março deste ano, 18 jovens negros e pardos foram brutalmente assassinados sem que os culpados tivessem sido identificados. E eu fui visitar o trabalho dessa CPI, presidida pelo deputado Reginaldo Lopes, de Minas Gerais. Participam também da CPI o deputado Orlando Silva, estava também presente a deputada estadual Leci Brandão. Eu fui à CPI, vereador Canário, vereador Carlão, que é presidente da Comissão aqui de Direitos Humanos, para incluir no relatório e fazer um convite para que essa CPI possa vir à cidade de Campinas para incluir no seu relatório e também debater a chacina que ocorreu há um pouco mais de um ano no bairro Vida Nova, em Campinas. A CPI investiga as causas, consequências, custos sociais e econômicos da violência, morte e desaparecimento de jovens negros e pobres. De acordo com o levantamento citado por Gustavo Peta na tribuna da Câmara de Campinas, morrem por dia no Brasil cerca de 82 jovens, 30 mil por ano. E desses, 77 são negros. Esses números aproximam o Brasil dos países que estão em guerra, dos países que estão vivendo situações gravíssimas de violência. E são números que muitas vezes ficam escondidos pela grande mídia, pela grande imprensa e pela sociedade em geral. Parecem mortes invisíveis, porque muitas vezes não alcançam determinados setores da sociedade que têm um poder de mobilização maior em torno da questão da segurança pública. A proposta da CPI é examinar a estrutura criminal no país, o modelo de policiamento, mapear as condições sociais, como é a vida dos jovens que vivem sob risco nas comunidades pobres e o que pode ser feito por eles. E o vereador Luiz Rossini prestou uma homenagem na Câmara aos 30 anos do aniversário de fundação do Sindicato dos Trabalhadores de Processamentos de Dados e Tecnologia da Informação. Em nome do Legislativo, o vereador do Partido Verde parabenizou os 30 anos do SINDPD e lembrou da importância do sindicato. Quero dizer que, para mim, como vereador e autor desse requerimento de aplauso, é uma honra poder ter sido instrumento para valorizar, destacar e homenagear o SINDPD. Quando a diretoria do SINDPD de Campinas foi instalada, eu era vereador à época, acho que o primeiro dirigente regional aqui foi o Cícero. Isso. E a Lloyd já acompanhava a organização dos trabalhos e na ocasião a gente pôde perceber já a potencialidade que tinha esse sindicato, né, que foi fundado em 1984. É óbvio que essa solenidade também se insere dentre as várias comemorações e homenagens que vêm sendo prestadas ao sindicato em todo o estado, né, por ocasião dos 30 anos de sua fundação. Então, Campinas não podia ficar fora desse processo, né, de reconhecer o trabalho que o SINDPD vem desenvolvendo em todo o estado. As mudanças no cálculo da aposentadoria foram pautas na tribuna da 39ª reunião ordinária. O vereador Carlão do PT propôs que os parlamentares discutissem mais o impacto da medida provisória também na vida dos campineiros. Veja. A medida provisória 676 começou a valer a partir do dia 18 de junho.
E esta nova norma muda como calculamos a aposentadoria. A chamada regra 85-95 progressiva bagunçou a cabeça de muitos brasileiros. Por isso, o vereador Carlão do PT usou a tribuna para falar um pouco dessas mudanças no sistema. Há muita distorção de fato no INSS e nós precisamos conhecer com profundidade para que a gente possa ter coragem de mexer exatamente aonde é a ferida perigosa. O capital aqui desse país, o capitalismo desse país é um capitalismo selvagem. Ele não brinca com dinheiro. Os banqueiros não brincam com dinheiro. E nós precisamos ter a coragem de mexer. Infelizmente, a gente não consegue mexer aqui na cidade de Campinas, a não ser no Fundo de Previdência Municipal. Esse mesmo perigo do INSS, nós corremos um risco importante no Fundo de Pensão aqui de Campinas, com esse conjunto de terceirização aprovado a nível nacional, vai refletir na aposentadoria dos trabalhadores do Serviço Público Municipal, quando eles tiverem que ter acesso à sua aposentadoria aqui em Campinas, porque a arrecadação vai ser muito menor daqui a 10, 15 anos. Porque hoje as empresas terceirizadas não arrecadam mais para o mesmo fundo. Então, este é um assunto que nós temos que debruçar, ficar bastante atento, porque é grave. Não é brincadeira brincar com o INSS e brincar com a aposentadoria dos trabalhadores. Mas para que a aposentadoria dos trabalhadores possa ser uma aposentadoria justa, é necessário fazer as mudanças e as reformas necessárias hoje. É necessário acabar com os privilégios, que num país democrático, a gente enxergar que os militares, as famílias dos militares ainda consigam ficar 3, 4 gerações recebendo dinheiro, o mesmo dinheiro do mesmo fundo que é do trabalhador, e a gente fica quieto com isso. Parece que é um problema da Dilma, parece que é um problema do Lula. Não é. É a coragem que nós precisamos ter nesse país de fazer com que o Congresso Nacional combata os privilégios, porque as políticas sociais hoje, os gastos do INSS com as políticas sociais, é um gasto que cada vez vai ficando maior. Com o enorme acidente de trabalho que hoje acontece nas empresas terceirizadas desse país e que depois vão para as contas, desde os nossos centros de saúde até o INSS, é muito grande. Ele vira um funil de ponta cabeça, que começa a entrar menos recursos do que sai. Ele ainda afirmou que é preciso convocar os responsáveis pelos fundos de pensão da cidade para esclarecer como vamos balancear as contas, já que é fato que a população fica mais velha, ou seja, os gastos com a aposentadoria vão aumentar e a natalidade continua diminuindo. Assim, vamos ter um número menor de pessoas em idade ativa. É importante que essa casa, nós possamos convidar para vir aqui fazer um debate conosco, o superintendente do INSS regional aqui da região de Campinas, para que a gente possa entender o que é que está acontecendo e poder responder para o povo aqui de Campinas quais são as ações necessárias para que a gente possa buscar uma aposentadoria mais justa. Então, acho que nós precisaríamos fazer essa convocação, trazer um superintendente do INSS, trazer as centrais sindicais aqui, para que a gente possa debater com os trabalhadores e com o governo a melhor saída, mas que nós temos que enfrentar as mudanças necessárias. Agora, se você ainda não entendeu a nova regra, pega o papel e a caneta aí que nós vamos te ajudar. Antes a gente fazia o cálculo só com base no tempo de contribuição e com a idade mínima para aposentar. Agora fica assim, para saber quando você vai se aposentar, você precisa somar a sua idade com o seu tempo de contribuição. Por exemplo, se você é uma mulher e tem 53 anos mais 32 de contribuição, já pode se aposentar integralmente. É o 85 da regra. Já o 95 da regra vale para o homem, ou seja, se ele tiver 59 anos mais 36 de trabalho, ele também já pode parar de trabalhar. Quem se aposentar antes disso tem que entrar no fator previdenciário. Esse cálculo vale até dezembro de 2016, e o que muda mesmo é a partir daí. Quem vai se aposentar a partir de janeiro de 2017, a soma da idade e do tempo de contribuição vai aumentar 1 ponto, ou seja, 86 pontos para mulher e 96 para homem. E esse aumento da soma vai até 2022, quando o Ministério Público colocou um limite para 90 pontos para mulher e 100 para homem.
Vereador protocola projeto que autoriza transportador escolar a trafegar nas faixas exclusivas de ônibus em horários de entrada e saída das escolas. O vereador Jairson Canário, do Solidariedade, protocolou um projeto de lei para que as vans escolares também tenham autorização para utilizar as faixas exclusivas para ônibus do transporte coletivo urbano. A proposta sugere a alteração da redação do artigo 1º da Lei 13.906 de setembro de 2010, que permite que apenas os táxis utilizem as faixas entre as 10 horas da noite e as 6 da manhã. O parlamentar justifica a sua ideia. O transtorno que é para que os motoristas, que transportam as crianças nas períodos escolares, o transtorno que eles têm no trânsito. E aí a gente começou a observar que correm muitos riscos, porque eles têm horário para chegar na porta das escolas, eles têm horário para deixar as crianças, ele tem o horário para pegar as crianças na porta das escolas. Então, eu tive observando que nos corredores seria uma boa saída para agilizar com segurança, já que é só transportes de passageiros, que ele seria uma segurança maior para as nossas crianças. O sindicato, que representa a categoria, recebeu a proposta com entusiasmo. Uma vez que o corredor vai adiantar bastante os horários de transporte escolar, principalmente eles reclamam no horário de pico, período da manhã, período da tarde, e eles não estão conseguindo chegar nos horários com as crianças. Se vir liberar o corredor, vai ser muito útil para os transportadores escolares, tenho certeza que eles vão ficar muito contentes, porque, na verdade, a gente, como transportador escolar e sindicato, já entramos em contato com o secretário de transporte para que ele liberar, e até agora ele não liberou. Mas quem sabe que esse projeto de lei, a consciência dele, libera o transportador escolar. O autor diz que vai apresentar uma emenda para determinar o horário dessa permissão. No primeiro momento a gente não pensou no horário, mas vamos colocar o horário das 8 até as 8 da manhã, das 6 às 8, mas nós gostaríamos também que fosse diferente dos taxistas, né? Que não fosse só no período da noite, que também os alunos, os transportadores, pudessem usar das 6 às 8 e também no meio do dia também e no período da tarde, seria 3 vezes por dia. De acordo com o Canário, foram feitas mudanças para que agora a proposta não seja vetada, diferentemente do que ocorreu em 2010. O outro projeto dizia que as empresas que transportam os funcionários das indústrias, eles tinham esse direito, permitiam que eles trafegassem pelos corredores. No nosso não, nós suprimimos por causa disso, que a nossa ideia é dar segurança e qualidade para os transportes escolares na cidade de Campinas. Fique agora com o quadro Você Sabia e conheça mais sobre o sítio São José, um paraíso escondido em Campinas e que vale a pena visitar. Cidade do interior com características de metrópole. A correria do dia a dia, trânsito, grandes edifícios, tecnologia. Quem pensa em tudo isso na sede da região metropolitana de Campinas não imagina que cerca de 50% do município é de área rural. E é aqui, no sítio São José, no bairro Fogueteiro, perto de Viracopos, na divisa com Indaiatuba, que as pessoas encontram uma das propriedades que faz parte do roteiro do turismo rural de Campinas. A história começou há mais de 50 anos com o seu Zico Abacherle, descendente de suíços, que encontrou na lavoura o modo de sustentar a família. Hoje, 5 irmãos trabalham na propriedade, que tem uma variedade de plantações. Seu José é quem administra o sítio e logo já apresenta o cultivo do morango. Plantado em bags na vertical, permite que no tempo da florada o fruto fique em cachos. Além disso, a técnica livre de agrotóxicos utiliza a fertirrigação, onde pequenos fios despejam o fertilizante com apenas o líquido necessário, gotejando 5 vezes menos água em relação à técnica de plantio no solo. O milho é outra agricultura produzida aqui.
Diariamente é feita a colheita para a produção de pamonha, curau e o suco do milho verde com venda direta ao consumidor. Todos esses produtos vêm da produção local e o seu José vai contar pra gente como tudo isso é feito. Parece que começou essa história um pouquinho lá atrás, né, seu José? Essa história a gente começou desde os nossos avós, né, nossos pais, e hoje somos nós e temos nossos filhos também que vêm dando continuidade, né? E como que o senhor fala? Porque geralmente se pensa, o pessoal vive nos sítios, os filhos vão para a cidade grande e parece que aqui a história é um pouquinho diferente. A família toda está empenhada na produção. Graças a Deus a gente está conseguindo manter esses jovens hoje aqui na produção, né? Na agricultura. Né? Temos jovens aí de 15, 16 anos, meninos de 20, 30 anos, todos trabalhando na agricultura, né? O local, que também recebe visita de escolas, oferece passeios, vende artesanato e o café produzido no sítio aos turistas. Mas tudo isso passou a fazer parte da vida da família Bacherli após um curso. A gente sempre foi agricultor, né? Vivia da agricultura, através de um curso do Sebrae, que a gente frisa muitos aí, que foi um curso que nos ajudou muito. Então a gente passou a acreditar num outro mercado, né? Então aprendemos a agregar valor no nosso produto, vender nosso produto direto para o consumidor, né? Então você tem um produto colhido na hora, um produto diferenciado e com um valor bem acessível. Então o consumidor ele vem, ele quiser até colher, ele pode colher o produto ou esperar colher. Então a gente consegue agregar valor nesses produtos, né? Um dos produtos que agrega valor a tudo que é feito aqui é o vinho. E nesse passeio pelo sítio São José, nós encontramos aqui o Melks, ele que produz o vinho aqui do sítio. Melks, conta um pouco pra gente, que vinho é esse? Esse vinho é da uva do IAC, né, da máxima, IAC 138. É um vinho produzido na própria região. Você contou pra gente que, inclusive, parece que essa uva já tem até premiação. Ela ficou numa época no simpósio da Unicamp, ficou em 6º lugar, né? Então, não podemos mudar, não. Estamos contentes assim. O produtor detalha todo o processo de produção do vinho, que está armazenado desde o início do ano, esperando a hora de ser envasado. Ele teve um processo de decantação, um processo de limpeza, e agora foi fechado, né? E vai ser aberto somente agora a partir do mês de outubro, novembro, que entra o verão. Quando a gente pergunta se vai ter mais produção de vinho, ele logo responde. Não, só o ano que vem. A uva é podada agora em junho, julho, e a partir do mês de dezembro a gente faz a colheita. Melks diz que existe um segredo na produção deste líquido precioso para a família Bacherli. O segredo do vinho está no pé. No pé da uva, né? Assim? Então, nunca se colhe, nunca se faz um vinho sem você fazer o análise do grau babo de açúcar que está lá no pé. No sítio São José, as flores também têm o seu lugar. Este orquidário é o xodó da dona Luciene, que tem uma história de amor com as orquídeas. A gente foi em Olambra dar um passeio lá, e lá a gente viu algumas coisas de lá. Aí, naquela época, eu trouxe algumas mudas, umas mudinhas, fui cultivando como flor normal, com terra, tudo totalmente diferente do que eu, né? Que eu não conhecia, então achei que podia plantar na terra, né? Até que um dia uma amiga veio e falou: Lu, tá errado esse cultivo, você tá fazendo um cultivo com terra, as orquídeas não são de terra. Ela falou: não, ela foi lá, buscou casquinha, tudo, né? Foi vindo, sabe? Ela arrumou para mim, me ensinou que não era terrestre, aquela espécie era epífita, podia aceitar um tronquinho, uma árvore, ou casquinha normal. Como eu não tinha ar, coloquei no vaso, e assim fui cuidando. E assim foi vindo a minha paixão por orquídea. Hoje são mais de 400 espécies e todo esse conhecimento é passado para quem faz um passeio por aqui. Eu não vendo só orquídea, eu passo o meu conhecimento, o que eu sei, eu passo para ele. E hoje já tem muita amiga, né, que tem muita orquídea que vem com a gente e hoje é colecionador como eu. Mas tudo isso que está bem perto de quem vive na cidade grande ainda precisa ser valorizado. Pouco sabe, mas quase 50% do município de Campinas é rural. As pessoas não sabem que isso existe, mas Campinas produz tem muita agricultura, tem muita lavoura, tem muita coisa boa. O sítio São
São José recebe turistas aos sábados, domingos e feriados das 8 horas da manhã às 6 da tarde. E ainda dá para comprar os produtos e fazer uma boquinha. Quem quiser mais informações é só entrar em contato com a família Bacherle. O Câmara Notícia fica por aqui. Continue com a nossa programação e até a próxima.